Meus caros colegas senadores, senadoras, saudar o deputado Gledson Cameli, meu correligionário do estado do Acre. É um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Estaremos juntos no dia 21 para uma mobilização contra as drogas com a nossa Fundação Milton Campos, que eu tenho a honra de presidir. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje pela manhã nós tivemos uma sabatina, mais uma sabatina, para um diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e nessa audiência com o doutor Ivo Bucaresc, na CAS, a sabatina, ele obteve aprovação, foram 15 votos, ele foi aprovado por 14 dos 15 votos. E nessa audiência levantei, como também a senadora Vanessa Graziotin do estado do Amazonas, alguns problemas relacionados, aliás, problemas bastante graves, a um concurso público que foi realizado no dia 2 deste mês, um concurso público que envolveu a inscrição de 125.585 inscritos para ocupar 314 vagas para os cargos de especialista em regulação e vigilância sanitária, analista administrativo, técnico em regulação e vigilância sanitária e técnico administrativo. Essas provas para estas vagas, 314, foram realizadas em 27 capitais, entre as quais Brasília. Os participantes reclamaram, em mensagens enviadas ao meu gabinete, de atraso na entrega dos cadernos com as questões e que receberam provas violadas. Registros foram feitos em delegacias em várias capitais pelos inscritos que se consideraram lesados nessa irregularidade. Mensagens foram enviadas ao gabinete de Márcio Pinho, que reclamou da dispensa de licitação na escolha da banca Cetro Concursos Públicos que realizou o certame ou a prova. Maria Aparecida questionou a discrepância nos valores cobrados pelas 4 empresas analisadas para a contratação dessa banca. Uma diferença, imagine só, uma cobrava de inscrição R$ 240 e a Cetro R$ 70. Essa diferença deve ter alguma explicação, ela é extremamente grande. Ana Lucila Marques disse que no Rio de Janeiro houve violação dos lacres de segurança das provas. Na Bahia, segundo Gabriel Lavorati Guedes, alguns alunos receberam pela manhã a prova que seria aplicada à tarde. Lívia Minuzzi, mãe de outro candidato, escreveu informando que as irregularidades foram constatadas em vários estados. Em Alagoas, dezenas de pessoas procuraram a central de polícia para prestar queixa, alegando que a folha de respostas do concurso foi entregue com erro. O diretor Ivo Bucaresc, como eu disse, aprovado hoje na sabatina na Comissão de Assuntos Sociais, informou que um colegiado da Anvisa, ele é o presidente desse concurso, analisará na próxima semana as denúncias e as irregularidades e uma definição deverá ser anunciada naqueles dias. Eu penso que o governo, especialmente a Anvisa, uma das mais importantes agências reguladoras, tem um compromisso inadiável de esclarecer tudo o que aconteceu para que nenhum dos inscritos seja prejudicado ou lesado no seu direito. Se for necessário, é preciso até anular esse concurso e realizar outro sem nenhum ônus àqueles 125.585 inscritos que pagaram R$ 70 para fazer uma prova onde houve a ocorrência de diversas irregularidades. Um concurso para uma agência dessa envergadura precisa ter a lisura, a correção e o respeito à lei e também ao direito de todos na participação desse concurso. Por
isso é uma chamada pública para os interessados. Assim, eu estou aqui também para defender que a Anvisa terá a responsabilidade de dar essa resposta, não apenas ao Senado Federal e à Comissão de Assuntos Sociais, mas à sociedade brasileira. Tenho certeza que se empenhará para isso. Senhor senador Paulo Paim, que preside essa sessão, hoje à tarde foi ocupada por um debate sobre a economia brasileira. E houve aqui algumas posições mais radicalizadas, posições de parte do governo, a oposição se manifestando. Eu estou aqui como uma senadora independente. Nem sou uma senadora de oposição, nem sou uma senadora governista. Nas coisas que considero relevantes para o país, apoio a iniciativa do governo. Nas coisas que não considero dessa forma, não apoio o governo. É esse o meu posicionamento, senador Paulo Paim. Ontem, um insuspeito economista, Dr. Marcos Lisboa, esteve na Comissão de Assuntos Econômicos. E quem é Marcos Lisboa? Marcos Lisboa é um doutor em economia pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e foi um dos formuladores das chamadas reformas microeconômicas no início do governo Lula e, no debate de ontem, defendeu a continuidade daquelas reformas. Governo Lula, ele, Marcos Lisboa, secretário no Ministério da Fazenda, com o ministro Antônio Palocci. Então, apresento as credenciais de um agente do governo, de uma autoridade da área econômica do governo. E o que disse o economista Marcos Lisboa ontem na Comissão de Assuntos Econômicos? Disse que não acredita numa melhoria do crescimento da economia brasileira nos próximos anos. Segundo ele, os indicadores de produtividade são frágeis e não parecem indicar capacidade de retomada de crescimento sustentável de pelo menos 4,5% ao ano, por exemplo. Continua o Dr. Marcos Lisboa. Poderemos ter um ano um pouco melhor, outro um pouco pior. Não há nenhum grande problema à frente, mas também não há nenhum grande cenário, analisou o economista Marcos Lisboa. Quanto à inflação, que eu levantei para o Marcos Lisboa, o economista ressaltou que a alta de preço tem impacto negativo, principalmente nos grupos de menor renda, ou seja, a camada mais pobre da população, mas acredita que ela poderá ser contida. E, ademais, que o Banco Central está atuante para garantir que a inflação não continue elevada no próximo semestre. Portanto, é uma visão realista, não se pode considerar que o Dr. Marcos Lisboa esteja querendo fazer alguma visão negativa demais sobre a economia, ele que tem a responsabilidade não só acadêmica, mas como tendo participado do governo. Ele chegou até a dividir os países da América Latina em 3 grupos. Os que combinam o estímulo à produtividade com política fiscal e monetária conservadora, como é o caso do Chile, o Peru, administrado hoje por Ollanta Humala, que seria um candidato de esquerda, Colômbia e México. Os que adotam medidas de forte intervenção estatal na economia com proteção de determinados setores produtivos, como Argentina, Venezuela e Equador. E os que optam por estratégias intermediárias, como é o caso brasileiro. Os resultados, segundo Marcos Lisboa, mostram que os países do primeiro grupo estão conseguindo, sim, crescer de 4% a 5% ao ano, enquanto os do segundo grupo enfrentam a estagnação econômica e a volta da inflação. O Brasil, segundo Marcos Lisboa, assiste tardiamente a uma recuperação lenta e abaixo do esperado. Nem vou continuar mais o que disse o Marcos Lisboa, apenas faço esse preâmbulo para dizer que nós temos que encarar a realidade como ela é e não querer tapar o sol com a peneira. Hoje, por exemplo, foi muito citado e mencionado aqui nesse plenário o lançamento de mais um programa que o governo está lançando, a linha de crédito Minha Casa Melhor, anunciada pelo governo para estimular o brasileiro a gastar e consumir mais. Pode se tornar também este um presente de grego, como se diz numa expressão popular. Lembram do famoso cavalo de madeira que escondeu os soldados gregos interessados em lutar e destruir os troianos no ano de 1300 a.C., no famoso episódio da Guerra de Troia. Claro, todo mundo sabe o que significa isso. Pode hoje, a grosso modo, ser comparado ao cartão de crédito, que vai permitir o financiamento para a compra de
móveis e eletrodomésticos do novo programa. Não há nada contra isso. O problema é que nós temos que entender que há um endividamento e a inadimplência hoje já estatisticamente confirmada de pelo menos 4 meses. Então, é muito fácil você fazer a dívida. Difícil é pagá-la e pagá-la em dia. Falo isso, senhoras e senhores senadores, não porque sou contra programas de estímulo a financiamento à economia e ao consumo. É papel do governo, sim, estabelecer políticas para desenvolver o país e facilitar a vida do cidadão, sobretudo os mais carentes. A linha de crédito de até R$ 5.000, com juros de 0,4% ao mês e prazo de 4 anos, para as famílias financiarem a aquisição de eletrodomésticos e para a casa própria, é boa, desde que não venha prejudicar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que pertence ao trabalhador, nem cause dores de cabeça como dívidas difíceis de pagar. Eu não examino, de novo, o mérito louvável, mas me preocupa e muito o uso de um dinheiro do trabalhador, do FGTS, para um programa de governo. Então, essa é a grande questão. O modo como essas operações de crédito serão feitas é muito importante, especialmente no atual momento econômico do nosso país, com sinais de inflação, diminuição do poder de compra do brasileiro e da saída dos investimentos estrangeiros do país. Não se pode ignorar, como já referi, também o endividamento dos brasileiros nessa inadimplência. Aliás, o próprio Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, colegiado tripartite, composto por entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e representantes do governo federal, está preocupado com essa questão. E tem razão de estar preocupado, sim. Dados divulgados hoje pelo jornal O Globo mostram que, desde 2012, o Tesouro Nacional segurou em caixa mais de 4 bilhões de reais que deveriam ter sido repassados ao FGTS, referentes às receitas arrecadadas com o adicional de 10% do fundo pago por demissões sem justa causa. No ano passado, de 1 bilhão e 800 milhões de reais que o Tesouro deveria transferir, nada foi pago. O FGTS cobriu toda a parte subsidiada do programa, que atende famílias de baixa renda, cerca de 6,5 bilhões de reais. Este ano, 1 bilhão e 800 milhões de reais, a União repassou apenas 500 milhões de reais. E olha, senador Paim, nós fizemos um debate sobre o Fundo de Garantia, como aplicar para que haja maior rendimento com as centrais sindicais em Porto Alegre. A senadora Marta Suplicy, quando estava aqui, presidia a comissão, fez em São Paulo um debate também, e há uma preocupação muito grande em resguardar da melhor forma possível esse recurso que pertence ao trabalhador, que é usado por ele, ou, no caso de morte, benefício da família, ou para ele se proteger numa hora de demissão sem justa causa. No início dessa semana, inclusive, estive na tribuna e destaquei a importância de acabar com a taxa adicional, uma taxa adicional de 10% dos empregadores que é paga o FGTS, além daqueles 40% que ninguém discute, tem que manter, porque é uma conquista dos trabalhadores na Constituição de 88, eu diria uma cláusula pétrea já, senador Paim, e que tem que ser mantida, mas o adicional de 10% sobre os 40% é outra coisa. Aquilo foi feito com outro objetivo. O projeto PL 200 de 2012, em tramitação na Câmara Federal, é aprovada no ano passado nesta Casa, prevê acabar com esse adicional. Os empregadores já são obrigados, como referi há pouco, a pagar 40% de multa quando a demissão é sem justa causa, como prevê a lei trabalhista. Mas a multa de 10% adicional, criada para cobrir rombos de antigos planos econômicos no país, continua lamentavelmente em vigor. É importante reforçar que essa multa foi criada em 2001 e tinha um objetivo claro e único: zerar o rombo decorrente de uma decisão judicial que obrigou o governo federal a compensar o FGTS pelas perdas relativas aos planos Verão, no governo Sarney, e Collor I. Isso foi uma decisão judicial que foi para proteger o direito dos trabalhadores nas correções ao FGTS.
O rombo financeiro foi totalmente compensado em julho de 2012, com esta cobertura dos 10% adicionais aos 40%. Portanto, o fim dessa cobrança já deveria ter ocorrido no ano passado para estimular as empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, e criarem mais vagas no mercado de trabalho, produção maior e, consequentemente, também mais consumo. O FGTS é uma conquista dos trabalhadores e deve ser preservado. Agora também direito compulsório concedido aos empregados domésticos, senador Paim, como está tratando aqui o senador Romero Jucá, num projeto de lei de emenda constitucional para assegurar também os direitos aos empregadores domésticos. Hoje ele é facultativo, agora será compulsório. É um fundo para garantir compensações ao empregado, uma indenização nos casos de demissão sem justa causa, aposentadoria ou morte do trabalhador. A função social do FGTS somente é plenamente alcançada quando ocorre a correta aplicação do recurso direcionado ao fundo. Aliás, esse recurso também financia a habitação, a moradia e o saneamento, mas são investimentos que têm o retorno assegurado para que esse dinheiro não se perca pelo caminho e não lese o direito dos trabalhadores. Usar esse fundo para, no improviso, tentar salvar a economia pode ser um risco e até perigoso. Coloca também sob estado de preocupação a segurança não apenas dos trabalhadores, dos empregadores, mas da própria economia do país, porque jogará no colo do trabalhador uma dívida que, em muitos casos, pode se tornar impagável. O sonho pode virar um pesadelo. A gestão financeira eficaz do FGTS é, portanto, uma obrigação não apenas da Caixa Econômica Federal, agente operador dos recursos do FGTS, como também do seu conselho curador do FGTS. O governo federal precisa respeitar esses acordos. Aparentemente, o pacote do presente está bem bonito. Dentro da Caixa, boas intenções, mas até que ponto este programa vai realmente beneficiar as famílias ou trazer ganhos reais para a economia, como geração de emprego, renda e mais investimentos? Eu me preocupo que isso não venha provocar apenas mais endividamento desta classe de pessoas que precisa de mais estímulos sempre. Isso preocupa porque o governo não está honrando sua contrapartida no programa Minha Casa Minha Vida e não repassa a parcela do orçamento da União para ajudar a cobrir os subsídios feitos pelo FGTS. A população sabe disso, basta olharmos os dados recentes da pesquisa do Instituto Datafolha, feitas entre os últimos dias 6 e 7 de junho, com 3.758 entrevistados de 180 municípios de nosso país. 80% deles estão sentindo no bolso o peso da inflação, principalmente na hora de comprar alimentos nos supermercados. Mais de 64% acham que tanto os produtos de limpeza quanto os de higiene pessoal também estão mais caros. 51% dos pesquisados acham que a inflação vai continuar subindo. Isso significa que a população está perdendo a confiança que tinha na estabilidade. Está claro que as políticas para estimular o consumo, como o mais novo programa Minha Casa Melhor, pode deixar nossa economia em situação frágil. O cenário mudou, e mudou bastante. Ontem mesmo, o índice Ibovespa, que mede as principais negociações das ações de empresas brasileiras, caiu abaixo de 50 mil pontos. O Banco Central precisou fazer mais 2 intervenções para segurar o dólar e o risco país. Infelizmente, subiu. Isso comprova a necessidade de mudanças no rumo da nossa política fiscal, enquanto os mesmos remédios forem aplicados para problemas ou doenças diferentes, o paciente nunca irá melhorar. Precisamos estimular o crescimento da nossa economia e enfrentar a inflação com uma boa gestão, senador Paulo Paim, em relação ao gasto público. E eu queria até, para terminar, lembrar, os preços das passagens aéreas aumentaram violentamente, onerando aqui as despesas que nós, senadores, temos, especialmente mais em região como Acre, lá o nosso senador Petecão, e a região norte, o Amapá do senador Randolph, tem reclamado muito dessa questão. Os preços são maiores do que se paga hoje para ir de Brasília para os Estados Unidos.
As empresas aéreas, em julho, muito maiores, diz o senador Walter Pinheiro, muito maiores para ir para a Bahia, do senador Walter Pinheiro, da senadora Lides, do senador João Durval. Essa situação, eu não consigo entender. Os voos em julho para qualquer lugar estão todos ocupados, todos lotados, você não consegue. As companhias não aceitam milhagem, na alta estação, e o governo está preparando um pacote de socorro às companhias aéreas. Eu não consigo entender alguma coisa, ou talvez também as empresas privadas que operam na aviação comercial brasileira estejam necessitando de um verdadeiro choque de gestão. Aí realmente a coisa está complicada. Com muita alegria, concedo uma parte ao senador Randolfo Rodrigues. Querida senadora Ana Amélia, não poderia deixar de apartear Vossa Excelência, porque nós vivemos isso na pele, no Amapá. Sei, o senador Petecão, que aqui está, deve ver isso no Acre. Como Vossa Excelência muito bem citou, um dos dramas que mais padecemos é que nós não temos uma política nacional de aviação civil. E temos, como a senhora muito bem, como sempre, quando ocupa essa tribuna, está colocando, nós temos uma política sempre de concessão para as aéreas, de apoio e incentivo, e sem contrapartidas. No Amapá, a situação há 2 anos chegou a ser mais do que dramática. Foi muita pressão da bancada federal que possibilitou melhorias no aeroporto internacional e, em decorrência disso, também a ampliação da oferta de voos para lá. Mas, mesmo assim, vamos ver agora as férias de junho e de julho. E vamos ver as férias de julho. Mais uma vez, nós perceberemos disparar os preços da passagem aérea, porque nós estamos sobre um marco do setor aéreo, dito baseado somente nas leis da livre concorrência, que é uma superação do marco que tinha nos anos 90, que era baseado na banda tarifária, que tinha alguma intervenção do Estado. Mas não é possível, nós temos uma agência reguladora do setor, nós temos uma secretaria do setor. Não é possível, no país, continuar a existir essa ditadura e quase um duopólio de 2 empresas aéreas no controle do mercado aéreo nacional. E, além das discrepâncias que tem, senadora Ana Amélia, veja, para alguém fazer um voo internacional de Boa Vista para Caracas, é necessário ir até São Paulo. Nós não temos linhas aéreas de integração nacional. E temos, assim, a concessão e um continuado pacote de incentivo às empresas, de salvação das empresas, as empresas lucrando e, concretamente, o povo brasileiro tendo que pagar altas tarifas de transporte aéreo toda vez que chega um período de mobilização, como é o período de férias de julho, de dezembro e de janeiro. Realmente, algo que a senhora disse que não consegue entender, e eu cumprimento mais uma vez o pronunciamento de Vossa Excelência, porque é algo que me parece que o Brasil não consegue entender qualquer justificativa razoável para qualquer tipo de apoio a essas empresas. Muito obrigada, senador Randolfo Rodrigues, que enriquece muito com a informação sobre essa situação. Como disse Vossa Excelência, na época da intervenção governamental sobre a política tarifária das companhias aéreas, nós tivemos problemas graves. Alguns deles lá no Supremo Tribunal Federal, aguardando o julgamento, que o senador Paulo Paim e eu estamos lá na expectativa, porque os funcionários, servidores do Aeros também aguardam. Houve uma defasagem tarifária e a ministra Carmen Lúcia foi de uma felicidade, de uma competência exemplar, inspirada que foi, com base na lei, conseguiu dizer que era ganho de causa líquido e certo, não só para os aposentados do Fundo Aeros, mas também para a Varg, confirmando aí que naquela época de intervenção também houve erros de parte dos governos daquela época. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é extremamente relevante. Vossa Excelência e eu recebemos ontem e hoje os representantes do Fundo Aeros, que estão acompanhando com grande ansiedade, desde aquele julgamento, senador Paim, que estivemos lá presentes, o senhor e eu, e o senador Álvaro Dias também tem acompanhado a questão. Morreram mais 5 aposentados, 5 já morreram. Então, nós temos que esperar que o ministro Joaquim Barbosa conclua, ele que pediu vistas desse processo, que conclua esta decisão e esse exame, esse julgamento, porque ele é crucial. E vem aí revelar
o problema relacionado à política da aviação civil brasileira que precisa ser resolvido. Um país que vai fazer eventos magníficos e grandiosos, como a Copa das Confederações, que começa nesse sábado, e como a Copa do Mundo, em 2014, precisa estar com uma sólida e consolidada aviação civil comercial. E, especialmente, essa chamada aviação regional para resolver esses problemas, inclusive de integração regional, como no nosso estado do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai, como é o caso do Amapá com a Venezuela, e outros, o caso do Acre com o Peru e a Bolívia e tantos outros que fazem fronteira. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pela gentileza do tempo excedido. Obrigado, senador Paim. Os cumprimentos, senadora Ana Amélia.